O Brasil é o país mais solitário do mundo. O mesmo país do calor humano, das experiências, do abraço, das festas culturais. Um dado da Ipsos trouxe que o brasileiro é o terceiro país que mais se conecta através das redes sociais. Mas é também o país onde 50% da população se declara sozinho. Talvez o que a gente ainda não saiba é que companhia não é o oposto de solidão. Solidão não é o oposto de companhia, e sim de conexão. A OMS traz para a gente que saúde social é determinante para o bem-estar humano, assim como a saúde física e a saúde mental. A saúde social ela se estabelece a partir de 3 fatores. Esses fatores eu vou chamar aqui hoje de potinhos. Um desses fatores é a interação social, é a gente estar ativo em comunidade. Um outro fator social, um outro potinho importante, é o do pertencimento. É a gente se sentir parte de uma conexão ou de um grupo. Mas o terceiro potinho é sobre a capacidade de criar conexões verdadeiramente significativas. A gente já entendeu o impacto da saúde social, o impacto da epidemia da solidão que a gente está vivendo. É comparada ao tabagismo, ao alcoolismo, à obesidade. Pode encurtar a nossa longevidade. Mas, para além da saúde, o que a gente não entendeu ainda é o tamanho do impacto das relações nos nossos sistemas sociais. A saúde social, as relações, são comparadas, eu gosto de comparar, ao nosso sistema neural. As sinapses estão para o cérebro, assim como as relações estão para o nosso sistema social. Um neurônio sem sinapse, ele paralisa o nosso sistema neural. Uma relação, seres humanos sem relações paralisam o nosso sistema em sociedade. E muitos movimentos vêm crescendo para ampliar as nossas conexões. Cada vez mais, a própria OMS estabeleceu uma comissão de conexões, cada vez mais buscando ir em oposto ao movimento de epidemia de solidão. Mas quando isso acontece, um outro movimento curioso também acontece. Um outro dado da Ipsos, agora, Global Trends de 2024, traz para nós que mais de 70% dos brasileiros sentem a necessidade de estarem sozinhos. E aí a gente se depara com um movimento em quanto mais a gente se conecta, a gente se sente sozinho. E quanto mais a gente se conecta, a gente quer estar sozinho. Isso é uma resposta de, segundo especialistas, um termo chamado burnout social. Nós estamos esgotados de tantas relações e conexões. Estamos saturados de tantas experiências simultâneas de conexões que a gente tem que viver. Mas tem uma explicação para isso. Essa exaustão, segundo Robin Dunbar, um pesquisador britânico, ele traz para nós que nós temos um limite cognitivo e emocional de relações que a gente consegue sustentar simultaneamente. É o famoso número Dunbar. Nós conseguimos sustentar 150 relações simultâneas. E nesse grupo estão todas elas. Aquelas pessoas que a gente se conecta uma vez por ano, os amigos próximos que a gente convida para as festas de fim de ano, os amigos mais próximos ainda, que a gente tem trocas, os familiares. Mas esse número traz, essa análise de Dunbar, que somente 5 relações verdadeiramente significativas a gente consegue se sustentar simultaneamente. Então, como é que a gente, pensem comigo, a gente precisa se conectar para abastecer alguns daqueles potinhos. Mas a gente precisa construir conexões significativas para abastecer um potinho daqueles. Mas a gente está exaustiva essa experiência de conexão. A pergunta que eu faço: é possível construir conexões verdadeiramente significativas sem cair em exaustão? Será?
É possível. Existe um caminho para isso. O design de conexões é uma abordagem que integra design thinking, comunicação não violenta, o próprio pensamento em design. E ele vem como objetivo desenhar rituais e experiências de conexões significativas. Essa abordagem é muito aplicada no contexto social e também no organizacional. E ela traz para nós a premissa de que a conexão pode acontecer no encontro, no instante em que ela acontece. Um outro pesquisador, um professor espanhol chamado Guillermo Estigaray, um estudioso grande sobre relações autênticas, ele traz para nós uma informação que, a partir de tantos estudos e tantos anos que ele fez sobre conexões dentro do ambiente corporativo e em experiências sociais, o grande valor está na experiência do encontro, no momento. Aquela experiência e troca como organismo vivo, como valor de conexão para abastecer aquele potinho da saúde social. Mas será que é possível realmente a gente viver essas conexões em momentos instantâneos? E eu gostaria de provocar vocês. Vocês já tiveram a experiência de encontrar alguém, em algum contexto, às vezes na fila da padaria, às vezes na poltrona do lado do avião, às vezes em alguma experiência de grupo ou de network, que vocês trocaram por alguns minutos, e que essa troca te trouxe um insight, ou uma experiência emocional, que fez total diferença na sua vida? Será que aquela experiência não gerou para ti um abastecimento, uma nutrição daquele potinho da saúde social? Eu vou trazer para vocês, se vocês me permitem, um pouquinho da minha história. Eu me vi completamente desconectada de mim, num dado momento da vida. E eu caí em desconexão tão profunda de quem eu era e das pessoas que estavam ao meu redor, mesmo rodeada delas, que eu fui adoecendo. E esse adoecimento me levou a desreconhecer a minha própria existência. Eu não sabia mais quem eu era. Essa desconexão foi tamanha que me fez propulsionar contra mim por 3 vezes. E mesmo atentando contra mim por 3 vezes, a morte não chegou para mim. Né? Eu estou aqui. Mas a morte chegou para o meu irmão mais velho, que foi uma enorme referência para mim, tanto de conexões como de legado construído. Mas aquela experiência me fez parar e olhar para a vida como eu estava vivendo. Eu não estava vivendo, eu estava existindo, sobrevivendo. E naquele instante eu precisei tomar algumas providências. A primeira delas foi o mergulho no autoconhecimento. E a segunda foi, a partir das referências do design de conexões, estabelecer rituais e experiências de conexões significativas. 3 pessoas fizeram parte desse processo comigo. Algumas amigas mães, que eu não conseguia manter uma relação sustentável, porque exige tempo, dedicação, entrega, mas a gente estabeleceu o compromisso de 1 vez por mês a gente se encontrar. Naquele almoço que a gente se encontrava às sextas-feiras, naquelas 2 horas em que a gente se conectava, a gente definitivamente abastecia o nosso potinho da saúde nas relações significativas. Aquele instante de real apoio emocional e de vulnerabilidade, a gente conseguia abastecer. Diante dessas experiências, eu consegui me abastecer, me nutrir emocionalmente. E depois disso, eu consegui me libertar de tudo que eu vivia. Naquele contexto, nas relações em que eu estava vivendo. E eu me lembro de um dia em que eu fiz a minha primeira viagem sozinha, peguei um avião sem saber para onde eu ia, tomei a decisão no 2º voo e fui chegar numa cidade chamada Caraíva, uma vila no interior da Bahia, no extremo sul, uma vilinha de aldeia indígena. Ali é um ambiente onde não interessa que tanto de dinheiro você tem, não interessa o que você faz, interessa só quem você é. Está todo mundo pisando no mesmo chão de areia. Ali eu tive a oportunidade de encontrar muitas pessoas e me conectar, às vezes por minutos, às vezes por trocas de segundos, mas todas e várias experiências que eu vivi ali me abasteceram de um modo que eu fui vista e tratada como eu nunca tinha sido em toda a minha vida. As pessoas que eu me conectei ali, a maioria delas eu nunca mais falei, nunca mais vi, mas fizeram total diferença na minha vida. Eu voltei para casa completamente nutrida.
E quando eu paro e olho esses cenários, tanto nas experiências que eu vivi conduzindo grupos, tanto no ambiente corporativo ou em contextos de vivências, como as minhas experiências próprias, como as que vocês lembraram aí quando a gente começou a fazer essa provocação, eu entendi que o grande caminho para que a gente possa abastecer o potinho da saúde social sem se esgotar relacionalmente é dar valor às conexões no instante em que elas acontecem. Saúde social é vital para nós como humanidade. Saúde social é vital para o sistema social se manter existente. Mas a grande potência está em entender que as relações significativas, elas podem acontecer na fração de uma experiência, no momento em que ele acontece. O futuro da saúde é social. O futuro da humanidade é social. E ela pode acontecer em um instante. Obrigada.